Irmãos, abra sua Bíblia, pode ficar sentado, porque nós vamos dar início ao texto e depois você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar com o texto, tá? Livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 3. Nós iremos falar aqui hoje, o texto que nós iremos ler é sobre a batalha de Davi e Golias. Talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mas tem tanta riqueza e tanta verdade, tanta coisa para Deus falar conosco aqui nesse texto, que orando essa semana Deus me levou a esse texto para nós falarmos sobre o tema mantendo nossa identidade verdadeira. Diga comigo, mantendo a nossa identidade verdadeira. Versículo 3 ao versículo 7 vai dizer assim: E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós mais uma vez pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre esta palavra, que o Senhor joga luz no nosso entendimento, no nosso coração, para que possamos ouvir, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mantendo a nossa identidade verdadeira, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Parece simples, mas eu vou dar 30 segundos para você falar aí para o seu irmão quem você é. Diga para o seu irmão aí, quem é você? Explica para ele. E aí? Não é tão fácil assim explicarmos quem nós somos. Talvez você está aí do lado do seu irmão, você conseguiu até dar uma espiritualizada. Eu sou, né? Mas geralmente eu sou o João Paulo, marido da Renata, eu trabalho ali na Elegância Tecidos e alguma coisa assim. Geralmente nós identificamos o nosso nome, a nossa profissão, aquilo que fazemos, ou então, poucas vezes sobre a filiação. Meu nome é João Paulo, filho de tal, meu pai foi tal, minha mãe é tal, e às vezes identificamos assim, mas a maioria das vezes associamos o nosso nome com o nosso trabalho. Muitas vezes é assim, não é verdade? A verdade é que, se nós não estivermos bem centrados em qual é a nossa verdadeira identidade, se nós não soubermos corretamente qual é a nossa verdadeira identidade, certamente, irmãos, o mundo vai querer dizer qual é a nossa identidade. Se nós não soubermos quem somos, o mundo vai dizer quem você é. Se você não souber a pessoa que você é e a quem você pertence, você vai começar a se vestir como o mundo quer que você se vista. Você vai começar a pensar como o mundo quer que você pense. E você vai começar a agir como o mundo quer que você aja. É por isso que nós precisamos, em um mundo tão perturbado que nós vivemos, em um mundo onde estamos vendo cada vez mais pessoas doentes. Irmãos, quantas pessoas, por não saberem quem são, estão se identificando como
tudo quanto é tipo de coisa, como árvore, como animal, como tantas coisas. O mundo, a geração que estamos vivendo hoje, olha, se ela não for a geração do final dos tempos, dos últimos dias, ela é muito igual. Ela é muito igual. Então, nesse mundo conturbado, de tantas informações falsas, de tantas coisas perturbadoras, os irmãos me perdoem se eu falar às vezes um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Eu estou tomando um antibiótico, meu ouvido aqui não está bem, então às vezes eu não ouço bem e falo alto. Então, no meio de tantas coisas acontecendo, qual é a identidade nossa? Para que o Senhor nos chamou? Irmãos, a nossa identidade, ela pode se perder por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo, por nascermos em um lar disfuncional. Quando uma pessoa nasce em um lar disfuncional, ela pode perder a sua identidade. Eu não quero me ater aqui, mas só vou dar um pequeno exemplo. Um certo fazendeiro, ele acha um ovo em um determinado lugar da sua fazenda e coloca esse ovo no galinheiro. Quando nasce aquele ovo, o que nasce? Uma águia. Quando aquela águia nasce ali no galinheiro, ela começa a se criar junto com a galinha, junto com os pintinhos ali, e aquela águia cresce sem saber voar, bicando e ciscando, e ela tinha os mesmos costumes que tinham as galinhas. Até que chega uma pessoa na fazenda e diz: rapaz, você vai perder todas as suas galinhas, essa águia é um animal carnívoro, ela vai comer suas galinhas, vai acabar com o seu galinheiro. E o fazendeiro disse: não, ela é criada aqui, nasceu aqui, e ela se comporta como galinha, ela nem sabe que ela é uma águia. Até que aquele homem não se conforma e pega aquela águia e começa a jogá-la para cima, e ela não voa, e joga para cima, não voa. Aí em um determinado momento aquele homem leva aquela águia para um penhasco e joga ela do penhasco. Então não teve jeito, ela teve que aprender a voar, ela teve que deixar o DNA que havia dentro dela impulsionar mais forte. Então um lar disfuncional, ele permite que a pessoa ela perca a sua identidade. É um dos motivos, nós iremos ver para frente aqui como tratar com isso. O segundo motivo é por ter sofrido traumas ou palavras ao longo da vida. Coloca aqui para mim, irmão, se você for rápido, que o assunto é muito grande. Juízes 6, do versículo 14 e versículo 15. Então o segundo motivo é sofrer traumas ou palavras ao longo da vida. Eu não vou me ater ao texto, mas você pode ler na sua casa a história de Gideão. Gideão, ele era nascido em um tempo muito difícil, onde os midianitas atacavam o povo de Israel e roubavam a comida de Israel. Naquele tempo, onde havia muita dificuldade, onde havia muita escassez de alimento, naquele tempo onde havia muito saqueamento, onde o povo de Israel era afligido, Deus manda um anjo conversar com Gideão, e o anjo chega então e fala assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então nós olhamos para o texto e vemos Gideão com um tremendo complexo de inferioridade, acostumado a ser saqueado, da menor tribo e o menor da casa dele. Quando ele olha para a vida dele, ele acredita na situação que ele vivia, porque os traumas, as palavras, ela faz você acreditar em uma realidade diferente da qual Deus olha para você. Os traumas e as palavras que nós vivemos, os momentos atuais que nós passamos muitas vezes, aquilo que vivemos lá atrás, são desafiadores. Talvez alguém lá atrás, na primeira série do primeiro grau, ele chama a professora para falar alguma coisa, para ensinar ele a falar alguma coisa, e aquela professora do primário, ela fala algo que envergonha aquela criança. Aquela professora que falou algo que envergonhou aquela criança traz para ela um trauma, um sentimento de complexo, ou talvez
um sentimento de inferioridade, ou talvez uma timidez para ela não perguntar novamente, traz um bloqueio. E as coisas que vai acontecendo durante a vida foi como Gideão, ano após ano perdendo, ano após ano sendo saqueado, não tendo alimento, malhando trigo no lagar. Aí chega um anjo e fala: olha, varão valoroso, vai nessa tua força. E ele fala: que força? A minha tribo é a menor, eu sou o menor da casa do meu pai. Porém, Deus não olhava para Gideão como ele imaginava que ele era. Deus sabia a força que Gideão tinha. Você está entendendo? Deus não olha para você da maneira que você pensa que é. Deus sabe a força que você tem. É que nós acostumamos olhar para as coisas e olhar para a força do nosso braço. Nós acostumamos olhar para as lutas e olhar para o tamanho do nosso músculo, para o tamanho da nossa força. E se formos olhar para nós mesmos, talvez nós podemos desanimar, sim, mas quando nós olhamos para Cristo, nós identificaremos a força que está em nós, não vem de nós, mas vem de Deus para nossas vidas. Não olhe para as suas lutas, não olhe para as suas forças e diga: a minha luta é maior do que a minha força, porque não é. O seu Deus, aquele que habita em você, Ele é maior do que as suas lutas e você vai vencer em nome de Jesus. Não deixe o complexo de inferioridade vencer. Irmãos, desde que nós nascemos, entenda isso, desde que o ser humano nasce, o diabo vai trabalhar para tirar a sua identidade. Desde que você nasce, o diabo vai querer confundir quem você é. Quer ver? O terceiro ponto aqui. Terceiro ponto, porque perdemos a nossa identidade. Terceiro motivo, por passar por momentos de vulnerabilidade. Quando passamos por momentos de vulnerabilidade, podemos sim, se não souber quem somos, perder a nossa identidade. Coloca o texto aqui para mim de Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3,17 diz assim: Jesus sendo batizado: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, o que definia Jesus, o que era? Era ele ser filho de Deus. O que definia Jesus não era o que ele veio fazer. O que ele veio fazer, resgatar-nos aqui, era a missão dele. Mas o que definia a pessoa dele era filho de Deus. O que define a sua vida, o que define a minha vida, é que somos filhos de Deus. Se essa verdade ainda não está no seu coração, a partir de agora, em nome de Jesus, que ela nunca mais saia do seu coração. Duas coisas são diferentes: quem você é e qual é a sua missão. Você é filho de Deus, e a missão que Deus te deu, você vai seguir a sua missão, naquilo que Deus colocou você, naquilo que Deus chamou você, você vai exercer aquilo como sendo filho de Deus. Amém? Então Jesus sabia que ele era filho de Deus, ele estava ali, ele viu os céus abertos, a pomba desceu, todo mundo dizendo, todo mundo ouvindo, Deus dizendo: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Uns dias depois, 40 dias depois, Mateus 4, versículo 6. 4:3, vamos no 4:3 primeiro, depois a gente vai no 4:6. Jesus está jejuando no deserto. Jesus está fisicamente ali, passando por um momento de fragilidade. Ele está fisicamente passando por um momento de vulnerabilidade. Aí o diabo se apresenta para Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: o que ele disse? Se tu... Olha o Satanás querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus. Olha que coisa, né, irmãos? Olha o Satanás querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és o Filho de Deus.
Há 40 dias atrás o céu se abre, Jesus já sabia da sua identidade, mas todos viram, e agora Satanás quer colocar dúvida. Sabe aquele dia que você vem na igreja e você sai daqui crente, você sai no óleo, você sai no fogo. Alguns dias depois acontece algum problema, e Satanás está lá, uai, e aquele culto? Você não era o crente? Uai, o que aconteceu? Irmãos, não deixe os momentos de vulnerabilidade definir quem você é. Jesus responde para Satanás, mas ele não desiste. Versículo 6. Olha ele de novo lá, quer ver? E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui para baixo agora. Irmãos, tu acha que Satanás desiste de destruir a identidade do povo de Deus? Ele não desiste. Ele não desiste de destruir a identidade do povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus começa a sentir-se culpado, começa a sentir-se de uma forma estranha, como se ele não pertencesse a Deus. Tem um relato verdadeiro de uma criança. Essa criança ela foi abusada pelo pai, a mãe havia ido embora de casa. A criança foi abusada pelo pai dos 4 aos 7 anos de idade. Uma pessoa especializada, psicoterapeuta, foi conversar com a criança e foi tratar com a criança. Aquela criança, ela disse para aquela mulher o seguinte: olha, eu não mereço nada, eu sou sujo, e a única pessoa que gosta de mim apontou lá para baixo. O que fez aquela criança pensar daquele jeito? O que levou aquela criança a achar que aquilo era uma verdade na cabeça dela? Os traumas, o que ela viveu e o que ela ouviu. Essas coisas são tão sérias, essas coisas são tão sérias em nossas vidas, porque aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, pode influenciar e influenciam naquilo que pensamos a respeito de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Olha o texto que nós lemos. Vamos aqui para o texto agora. Eu precisava fazer essa introdução para você entender o contexto de tudo que iremos falar. Versículo 3 de 1 Samuel 17. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos decorrer o texto. Então os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam do outro lado. No 4. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. E aí vai especificar até o versículo 7 como que ele era. Imagine aqui, vai ter uma guerra, e nessa guerra, de um lado do monte está o povo de Israel, do outro lado estão os filisteus. Os filisteus sabiam que eles precisavam fazer algo importante: destruir a identidade do povo de Israel antes de lutar. Então a primeira coisa que eles fazem é mandar algo visual. Mandaram Golias, o maior guerreiro, o mais alto, escudo enorme, todo aparamentado de guerra. E Golias foi lá para quê? Para causar pavor, para destruir a moral do povo de Israel. O que nós vemos, se nos causar medo, nós precisamos nos preocupar. Não com o medo, não com aquilo que está nos causando medo, mas se nós estamos perdendo a nossa identidade. O povo de Israel olha para Golias e se assombra. Eles ficam extremamente preocupados com o que está acontecendo. Golias está deixando o povo vulnerável, está deixando as pessoas tementes. Agora no versículo 8, Golias começa a destruir a identidade do povo de Israel. Olha o que diz no versículo 8: e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim.
Golias estava dizendo ao povo de Israel: olha, não precisamos lutar todo esse batalhão aí de vocês contra o meu, saiam vocês contra mim, um homem só, homem por homem. Mas o problema não era a luta, o problema foi o que ele disse: não sou eu filisteu. Ele identifica quem ele era, o povo que ele pertencia. Porém agora, e vós, servos de quem? Saul. Quando o povo de Israel foi servo de Saul, irmãos? Saul era o rei, mas o povo de Israel é servo do Deus vivo. Você entende que Satanás mente em todos os tempos? Você entende que Satanás mente, e mente descaradamente para desconstruir? Quantas vezes, irmãos, olha a sutileza da mentira. Perdão. Olha a sutileza da mentira de Satanás. Você não é servo de Saul? Ele começa a desconstruir quem era o povo de Israel. Ele começa a contar mentiras e mais mentiras, porque ele queria ganhar na grandeza, ele queria ganhar no braço, ele queria ganhar na intimidação. E muitas vezes o inimigo, irmãos, ele quer fazer isso. Ele quer se apresentar como grande e depois nos inferiorar como pequeno. Ele quer se mostrar como valente. Somos do filisteu. E você? Você, Gideão, você é o menor da casa do teu pai. E você, povo de Israel, são só do povo de Saul. Você entende as mentiras e as mazelas? Agora, no versículo 9 até o 11, vamos ler. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém se eu vencer e ferir, então nós seremos por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio a companhia de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. O que ele estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava tentando colocar a briga no braço. E ele conseguiu convencer o povo de Israel a acreditar nisso. Olha, vamos brigar no braço. Vamos na força do braço. Muitas vezes é assim que Satanás, ele quer nos convencer a irmos com nossas próprias forças, a irmos no braço, a vencermos do nosso jeito, a darmos um jeito da situação. Não, vai lá, dá um jeito. Não, faz isso que vai dar certo. E nós deixamos de consultar a Deus. Sabe por que o povo de Israel, Saul, essa companhia toda temeram? Porque eles não foram consultar a Deus. Porque eles acreditaram no filisteu, acreditaram em Golias, e mais que isso, eles concordaram no coração deles em uma guerra braço a braço, em uma guerra homem a homem. Quando eles concordam com isso, realmente a luta havia ficado muito grande. Realmente Israel não tinha homem de braço humano para vencer aquele filisteu. Israel só tinha esquecido que eles tinham um Deus poderoso para usar um pequeno homem para vencer um batalhão inteiro. Irmãos, olha a importância de não perdermos a nossa identidade, de sabermos quem somos, de sabermos o povo em qual fazemos parte. A nossa luta, irmãos, não é vencida sozinha. A nossa luta, irmãos, ela pode ser compartilhada aqui na igreja quando você pede uma oração. Não é homem a homem, é na comunhão dos santos. É na comunhão dos santos, quando você ora, quando você chama um irmão. Esses dias eu estava aqui na igreja, eu não estava muito bem, estava com o ouvido até pior. Estava numa reunião aqui, que tinha acabado a reunião. Eu peguei o irmão Oswaldinho e falei: irmão Oswaldinho, ora por mim ali na salinha ali, para Deus abençoar, curar esse negócio aqui. Nós vamos lá orar. Às vezes você está passando por um problema,
E você imagina que você tem que passar por aquele problema sozinho. Não, é na comunhão, é na oração, é você estar junto, é você chamar alguém, um homem, uma mulher, a mulher chama a mulher, um homem chama um homem, irmão, ora por mim. É você chamar os líderes, os pastores, ora por mim. Você não está sozinho, você faz parte de um povo, de um exército que serve ao Deus vivo. No versículo 12, nós não iremos ler, mas eu quero contar um pouco a história, porque nós vamos antecipando. Do versículo 12 ao 22, Davi começa a entrar na história. O pai de Davi, ele vai falar para Davi e levar pão para os irmãos, e ver como estão os irmãos, e ver a que pé que está a guerra. Aqui nós vamos ver um princípio na vida de Davi, e o princípio que Davi tinha era obediência. O princípio que Davi fazia parte era um princípio de obediência. Se voltarmos um pouco atrás, nós iremos ver a unção que Davi havia recebido pouco tempo antes. Davi havia sido ungido como rei, mas Davi ainda continuava lá atrás das ovelhas, lá atrás da malhada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem cuida de ovelha, cuida do reino. Diga comigo, quem cuida de ovelha, cuida do reino. Quem despreza a ovelha, despreza o reino. Guarda isso. Todo mundo lá sendo coagido. Davi estava na onde? Aqui atrás da malhada ainda. O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas. Quando você cuida do seu irmão, você cuida do reino. Quando você ora pelo seu irmão, você ora a favor do reino de Deus. Quando você fala mal do seu irmão, você está desprezando a ovelha. E se você despreza a ovelha, você despreza o reino. Então cuidado, cuidado. Quem cuida da ovelha, cuida do reino. Quem despreza a ovelha, despreza o reino. É um princípio muito importante aí, viu, irmãos? Davi passa esse momento do versículo 12 ao versículo 22, Davi passa esse momento mostrando obediência. E depois no versículo 26, acompanha comigo aqui. Então, deixa eu esperar o irmão. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Entendeu a diferença de pensamento aqui? Os homens que haviam sido afrontados por Golias, Saul e todo o seu exército, eles imaginavam que ele era apenas exército de Saul. Eles acreditaram que era povo e exército de Saul. Aí vem aquele que estava atrás da malhada, aquele que não ouviu a afronta de Golias, aquele que não aceitou a mentira do diabo, aquele que estava acostumado com a sua verdadeira identidade. Ele fala assim: espera aí, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ah, como é importante você saber a quem você pertence. Como é importante você saber que a sua vida faz parte do exército do Deus vivo. Guarde essa verdade no seu coração. Você é povo de Deus. Você faz parte desse exército de Deus, irmãos. Faz toda a diferença na hora da luta. As lutas não vão deixar de existir, mas elas vão ficar muito mais fácil quando você entende que você faz parte do exército do Deus vivo. No versículo 31, acompanhe comigo, vou pular um pouquinho aqui da história, você já conhece. E ouvidas as palavras de Davi
e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que o mandou tomá-lo. Agora alguém chega para Saul e diz assim: Saul, tem um homem aí que falou um negócio diferente, e me fez lembrar que é verdade, e me fez lembrar que isso é verdade. O que aquele homem falou, Davi? Ele falou que nós fazemos parte do exército do Deus vivo, e ele disse: quem é aquele homem, aquele filisteu, para afrontar esse exército? Davi começa a semear uma verdade entre o povo de Israel. Davi começa a lembrar o povo de Israel quem era eles. Irmãos, quando nós começamos a dizer a verdade de quem nós somos, nós começamos a trazer despertamento para as pessoas. Em meio a tantas mentiras, e em meio a tantos sofismas do diabo, tantas coisas que o diabo tem tentado implantar no coração do ser humano, nós precisamos dizer a verdade. Nós precisamos ter a convicção no nosso coração, que somos filhos do Deus vivo. Agora Saul manda chamar. É verdade, esse homem está lá no meio do arraial, então chama ele. Versículo 34 e 37. Perdão, no 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja, para com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. O que Saul faz, irmãos? Saul, nesse tempo, com um coração extremamente humano, mundano, ele julga pela aparência. Irmãos, é tão fácil julgar pela aparência. Eu já julguei pela aparência, e você já julgou pela aparência. É tão fácil nós julgarmos pela aparência. Samuel, quando foi ungir Davi, Samuel chega na casa de Jessé, e ele olha para Eliabe, um guerreiro alto, homem de guerra, homem de cara brava. Samuel pensa no seu coração: é esse? Deus fala para Samuel: não é. Passa homem por homem os 7 filhos, e Samuel fala: não é nenhum, tem outro. Manda chamar Davi no campo. A hora que chega Davi, a Bíblia diz: pequeno e bonito. Eram 2 qualidades que não podia ter para ser um guerreiro: de boa aparência e de pequena estatura. Samuel olha para aquele homem e diz: é ele. Irmãos, talvez você está aqui e você tenha costume de julgar as pessoas por aparência. Que a partir de hoje isso caia por terra na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te dê a visão, que você veja como Deus vê e não como seus olhos carnais queiram ver. Ou talvez você esteja aqui hoje e você tenha sido julgado lá atrás, e talvez o julgamento que trouxeram até você trouxe na sua vida uma ferida, um complexo, ou algo que fez com que você olhasse para você e se sentisse incapaz de fazer algo. Que esse julgamento que trouxeram até você e que te trouxe esse bloqueio, que nessa manhã caia por terra também em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que todo esse trauma, que toda essa coisa que ficou na sua vida venha cair por terra no nome de Jesus. Saul julga Davi, mas depois que Saul julga Davi, do 34 ao 37, Davi, ele vai falar da história, nós não vamos ler, mas Davi vai falar dos testemunhos que aconteceu com ele. Primeiro Davi chega com obediência, agora Davi chega com testemunho. Davi vai chegar para Saul e falar: Saul, enquanto meus irmãos estavam aqui na guerra, eu estava lá na casa do meu pai cuidando de ovelhas. Aí veio um leão, e eu não corri do leão, eu fui lá e matei o leão para defender as ovelhas do meu pai. Aquele que defende ovelha, defende. Saul,
veio o urso para matar as ovelhas do meu pai. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e eu matei o urso também. Eu destruí o urso também. Aí Saul olha para aquele menino, e Davi continua falando, mas sabe o que Davi fala? Davi atribui o seu testemunho e dá glória a Deus. Quando Davi explica para Saul que Deus tinha dado o livramento do leão e do urso, Saul entende, ele é diferente, ele não foi na força do braço dele, ele não foi por si só, ele deu glória a Deus, ele atribuiu o testemunho a Deus. Tudo aquilo que Deus faz por nós, a glória sempre é de Deus e não do homem. Agora, irmãos, Saul fala para Davi: ah, Davi, então foi assim? Então foi isso que aconteceu? Então muito bem, eu vou permitir que você lute com Golias. Vem aqui, Davi, coloca aqui a minha armadura de guerra, coloca aqui o meu traje de guerra. Aí foram colocar o traje no Davi, colocaram lá o capacete, a couraça, deram o escudo, a espada para Davi, e a Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar com tudo aquilo. Sabe por quê? Porque a armadura não era dele, ele não havia sido treinado com aquilo, aquela não era a vida de Davi. Irmãos, sabe uma coisa que acontece muito, e que muitas vezes nós erramos porque queremos viver uma vida que não é nossa, nós erramos quando queremos viver de uma forma que não é a nossa realidade, que não é a nossa vida. Ah, eu quero viver como um rei, eu quero colocar o escudo do rei, eu quero colocar o capacete do rei, eu quero sair, Davi saindo lá paramentado com tudo aquilo que era do rei. Nossa, que bonito, aquele menino foi lá e agora saiu com as armaduras do rei. Davi não quis essa glória, Davi não quis nada daquilo, Davi não quis aquela vida, Davi não quis nada daquilo lá. Ele falou: ei, não Saul, não consigo nem andar com isso aqui, eu vou contra o filisteu da mesma forma que eu andava atrás das malhadas. Lá atrás das malhadas, quando eu andava lá, eu tinha um estilingue, eu tinha uma funda, é com essa mesma funda que eu vou para lá, é com aquela mesma roupa simples que eu andava atrás das ovelhas, que eu vou contra esse filisteu. A vitória Deus vai dar na sua vida é na simplicidade que você tem, daquilo que Deus deu para você, naquilo que Deus colocou na sua vida. Não é você querendo viver uma vida que não é sua. Irmãos, isso aqui é um princípio tão poderoso, isso aqui é algo tão poderoso para nossas vidas, porque erramos tanto. Ah, porque eu preciso fazer isso para mostrar aquilo, porque eu preciso, para minha identidade, para mim ser visto dessa forma, porque se eu não tiver isso, é o mundo ditando, isso aí é o mundo trazendo para você aquilo que você precisa ser, não é aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que Deus te chamou para ser é filho de Deus. É para isso que você foi chamado, é isso que você é, para isso que você foi comprado, é para ser filho de Deus, para testemunhar a grandeza de Deus, e testemunhar como? No dia a dia, testemunhar caminhando, andando. Não é para mostrar-se a armadura do rei, é para mostrar Cristo dentro de você. É tão simples e tão difícil às vezes. É tão simples entendermos, mas a pressão do dia a dia, as coisas empurrando, o mundo empurrando, e a palavra do outro lado vai dizendo para você: não vos conformeis com este mundo, não tomais a forma deste mundo. Ah, irmãos, talvez você veja aqui nessa manhã e você esteja pensando: como é difícil eu manter a minha identidade verdadeira. Como é difícil eu manter a minha identidade cristã. Não é difícil, irmãos. Não é difícil.
se torna difícil se os nossos olhos forem maus. Se torna difícil se olharmos para o mundo e desejarmos o mundo. Se torna difícil se amarmos o mundo. Se torna difícil se olharmos para as grandezas do mundo e queremos participar dela. Aí se tornará difícil. Então agora Davi vai. E a hora também está indo, né, irmãos? No versículo 42 ao 44. Vamos ler aqui do 42 a 44. Diz assim: e olhando o filisteu, Davi chega de frente ao filisteu, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ei, filisteu chega, mostra a sua grandeza para Davi, despreza Davi e antecipa o que ele iria fazer com Davi. A mesma tática que ele usou com o exército de Saul. A mesma tática. O moço de guerra veio na frente, o escudeiro estava lá segurando o escudo, o gigante lá grandão, falando grosso, intimidando, falando o que ia fazer. A mesma tática. Agora aqui, ó, a tática de Satanás não funciona com aqueles que têm a mente de Cristo. Eu quero que você, irmãos, dê um glória mais alto na hora que eu falar, ó. A tática de Satanás não funciona com quem tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É com essa mentalidade que eu quero que você saia daqui nessa manhã. É com essa mentalidade, com a mentalidade de Cristo. Sabe o que Davi fala? Olha aqui a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Saul foi a de derrota, de desânimo, de recuar. Agora a mentalidade de um homem que estava em Cristo. Vamos lá. Davi ensina três coisas, três revelações para Saul. Do versículo 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Davi identifica o que ele estava. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hora que Davi olha para Golias, fala assim: vou te ensinar a primeira lição, Golias. Você vem a mim com escudo, com lança, com espada, com todo o seu aparato, mas você afrontou o exército errado. Nós não somos o exército de Saul. Eu não sou o exército de Saul. Nós somos o exército do Deus vivo. Oh, glória! Entendeu? Entendeu a mentalidade do homem de Cristo? Entendeu a mentalidade do povo de Cristo? Ele é afrontado com as mesmas afrontas, com o mesmo homem, mas com a reação diferente. A segunda coisa que ele explica aqui para Golias, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo quem, irmãos? Quem? Olha isso. Não é, Golias, eu vou aí lutar contra você e você vai ver o que vai acontecer. Não. Golias, você afrontou o exército errado, errou. Segunda coisa que você errou: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Agora, ele vai falar, Golias não tinha afrontado Davi, que ia fazer com ele? Agora Davi vai falar o que vai fazer com Golias. Tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus, as feras da terra, e toda a terra saberá. Aqui é o terceiro ponto. E toda a terra saberá que há quem? Primeiro, Golias, você errou, porque afrontou o exército do Deus vivo.
Segundo, você errou porque o Senhor te entregará na minha mão. E terceiro, eu vou resgatar a identidade desse exército que diz que é exército de Saul, mas é exército de Deus vivo. Eu vou trazer a identidade novamente a esse povo. Esse povo saberá que há Deus em Israel. Perdão. Olha que coisa linda. Os filisteus vão ver que há Deus em Israel. O povo que não quis lutar, o povo do próprio Israel vai saber que há Deus em Israel. Aqueles que ouvirem falar da luta vão saber que há Deus em Israel. Resgatando a identidade. Resgatando a identidade. Que coisa linda. No versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ah, Gideão, é o menor da tua casa, é? Se é o menor, vai lutar com poucos, e com poucos eu vou te dar vitória sobre muitos. Ah, Davi, você entendeu quem você é? Então você vai para a guerra, mas não vai lutar com espada. A guerra que você vai lutar é diferente, para que todos entendam que eu sou Deus na tua vida. O Senhor é Deus na tua vida. Talvez a guerra que você está passando, a luta que você está passando, você não vai lutar ela da mesma forma que os homens lutam. Deus vai te dar estratégia diferente. Deus vai falar para você, vai. Deus vai falar para você, entra. Mas irmãos, o crente entra na guerra de joelho e de oração. O crente entra na guerra sabendo quem ele é. O crente entra na guerra com a mentalidade certa, sabendo a que povo pertence, a que Deus pertence. E ele entra sabendo que o general vai à frente dele, e o nosso general é Cristo, e o nosso general peleja por nós, e o nosso general é aquele que nos dá a vitória. Para encerrarmos, eu vou pedir para que o irmão coloque ali alguns versículos. Eu não quero ler o versículo, só quero citar o que fala nele ali, para que você feche com essa mentalidade. Quero te lembrar daquilo que você já sabe. Ali eu não consigo ler, deixa eu ler aqui. Aí não dá, né, irmão? Apelou lá, né? Pode deixar aí, não tem problema, não vai aumentar? João 2, ele estava com Deus no princípio. Irmãos, aqui você escreveu o versículo, né? Eu vou só ler o resumo dele aqui que eu fiz, que eu acho que fica mais fácil. Em João 1:2, vai dizer que somos filhos de Deus. João 15:15, nós somos amigos de Cristo. Romanos 5:1, nós somos justificados por Cristo. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, nós somos comprados por um bom preço, nós pertencemos a Deus. 1 Coríntios 12, 2, 7, nós somos membros do corpo de Cristo. Filipenses 3:20, nós somos cidadão do céu. Mateus 5, 13 e 14, nós somos sal da terra e luz do mundo. 1 Coríntios 3,16, nós somos templo, nós somos a nova criação, a nova aliança de Cristo. 1 Pedro 2, de 9 a 10, somos membros de uma raça eleita, escolhida, sacerdote real, nação santa. Esse é quem você é, quem nós somos chamados para ser. Gostaria que você se colocasse de pé e eu quero orar com você. Talvez precisaríamos de mais tempo para poder trazermos um pouco mais de aprofundamento. Mas eu gostaria que nessa manhã você pudesse fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça, e se há algo na sua vida que trava você,
que trouxe algum complexo de inferioridade, ou alguma luta que tem trazido uma resistência que você não tem, que tem amedrontado o seu coração. Gostaria que você começasse a olhar para a sua vida e trazer esse entendimento. Eu sou filho do Deus vivo. Não há luta que não possa ser resolvida. Não há batalha que não possa ser ganha. Você faz parte do exército do Deus vivo. Você foi separado por Deus, foi escolhido. O diabo muitas vezes ele quis desconstruir, trazer mentiras, trazer palavras no seu coração, ou talvez trazer costumes para a sua vida cotidiana, coisas que não revelam quem Cristo é. Mas hoje nós queremos pedir a Deus para que tenhamos a mentalidade de Cristo 100%, para saber quem nós somos, para que a partir de hoje o diabo não queira mais colocar costumes, mentiras em nossa vida. Nós não aceitamos mais viver segundo os princípios e o modismo do mundo. Nós queremos agora viver 100% na vontade do Deus vivo, sabendo que as batalhas irão existir, mas sabendo que Deus nos ungiu para a batalha. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor visite cada um de nós aqui hoje. E se há nesse momento, ó Deus, algum trauma a ser curado, que o Senhor comece a curar os traumas agora. Que o Senhor comece a curar, meu Deus, as emoções que ficaram travadas no passado. Que o Senhor comece a curar, meu Deus, os sentimentos, os complexos de inferioridade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos revista nessa manhã. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que estava em Davi naquele dia que ele partiu contra Golias. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós apresentamos cada luta do Teu povo, cada luta que tem se levantado contra os Teus filhos, e nós declaramos, ó Deus, a derrota dessa luta. Nós, ó Pai, Te pedimos a Tua ajuda. Vá, Senhor, à frente, em nome de Jesus, e nós declaramos, ó Pai, a Tua bênção sobre essa batalha, e sabemos que o Senhor é Deus para ter